aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e eu vou falar sobre as principais perguntas sobre o off-season. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí, a gente vê depois da vinheta, beleza? Nós. Por que o off-season deve durar no mínimo 6 meses? Porque, pessoal, o ganho de massa muscular não acontece de forma imediata. Ele é lento. Além do crescimento do músculo em si, o organismo precisa de tempo para se adaptar ao novo peso corporal e consolidar essa massa muscular e ajustar a estrutura, como tendões, articulações, sistema nervoso e metabolismo. Do ponto de vista fisiológico, a hipertrofia é um processo lento e tem um aumento real de fibras musculares, mas exige estímulo contínuo. O corpo precisa aceitar aquele novo peso como normal. Em menos tempo que isso, o que você ganha tende a ser água, glicogênio e massa pouco consolidada. O músculo de verdade precisa de tempo para se solidificar e se tornar sustentável. É possível fazer um off-season curto de 2 a 3 meses? Não, pessoal. Mas dá para ganhar peso em 2 ou 3 meses, mas isso ainda não é um off-season de verdade. Por quê? Porque nos primeiros meses de superávit calórico, o corpo responde rápido. Mas esse ganho inicial vem principalmente de glicogênio muscular, como eu já falei, água dentro do músculo e um pequeno aumento de massa muscular, mas ainda pouco consolidada. E isso deixa o físico mais cheio de fato. Mas não significa que o músculo virou estrutura forte. Para o músculo se consolidar, como eu já falei, o corpo precisa de tempo. Por isso, esse off-season curto costuma gerar a sensação de crescer rápido, mas murcha rápido no cutting. Off-season curto funciona mais como fase de ganho rápido, não como fase real de construção muscular. Porque no off-season é a melhor fase para você melhorar os pontos fracos do seu físico. Porque em off-season você está em superávit calórico, com mais energia disponível para treino, recuperação e adaptação muscular. Fisiologicamente, você vai ter maior disponibilidade de glicogênio, maior capacidade de recuperação entre as sessões, menor interferência do déficit calórico sobre força e volume de treino, e isso permite também aumentar o volume com a frequência de treino nos músculos fracos, usar cargas mais altas com melhor técnica e suportar maior estresse mecânico local. No cutting, o corpo está em modo de economia e em off-season, o corpo está em modo de construção. Não se constrói ou corrige pontos fracos em fase de escassez energética, né? Existe diferença de estratégia no off-season para os naturais e hormonizados? Existe uma diferença no ambiente do corpo, mas a lógica do processo é a mesma, tanto em um quanto o outro. De forma simples, quem é hormonizado recupera o músculo mais rápido, tolera mais volume de treino e tem mais margem para errar. E quem é natural precisa ser mais preciso, depende de mais sono e de dieta, e os erros costumam ser mais caros. O erro comum é achar que usando hormônio dá para acelerar tudo sem consequência. O hormônio ajuda o músculo, mas não acelera os tendões, articulações e sistema nervoso e metabolismo, né? Essas estruturas continuam precisando de tempo e em nenhum dos dois casos se foge disso. Porque um off-season limpo dá mais resultado na fase de definição? Por uma diferença fisiológica clara, pessoal. No off-season limpo, o corpo aprende a direcionar as calorias para os músculos e no off-season sujo, ele aprende a estocar gordura. Quanto melhor você constrói no off-season, menos você destrói no cutting. E qual a diferença entre um off-season limpo e um off-season sujo? No off-season limpo, você tem superávit calórico controlado, maior ganho de massa muscular, menor acúmulo de gordura, melhor sensibilidade à insulina e menor inflamação sistêmica. E o resultado no cutting é menos gordura para perder, menos tempo em déficit calórico e maior preservação de massa muscular e melhor aparência no final. E no off-season sujo?
você tem um superávit exagerado, ganho rápido de peso, mas muito em gordura, piora da sensibilidade à insulina, mais inflamação e metabolismo mais travado. E o resultado no cutting, nesse caso, é um déficit calórico mais agressivo, maior risco de perder massa muscular, mais tempo em déficit calórico e físico mais difícil de lapidar, com menos qualidade muscular. Quanto mais gordura se ganha no off-season, maior será o tempo e a agressividade no cutting. Enfim, pessoal, fica uma observação importante. Quanto mais gordura você ganha no off-season, maior será a necessidade de um déficit calórico prolongado. E em déficits calóricos longos e agressivos, se aumenta o estresse metabólico e hormonal, eleva o cortisol, reduz o ambiente anabólico e aumenta o risco de perda de massa muscular. Assim como no cutting, o off-season também exige paciência, estratégia e constância. Ganhar músculo de qualidade leva tempo e não existe um atalho sem custo fisiológico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu, obrigado.